percebi nas últimas semanas muita gente falando sobre um documentário norte-americano lançado em 2022 chamado O que é uma mulher? E agora a pergunta é, por qual motivo essa pergunta é tão perturbadora que nenhum ativista de esquerda consegue responder, hein? Olá, salve Maria! E eu finalmente assisti o polêmico documentário O que é uma mulher? Em que o jornalista conservador americano Matt Walsh, ele denuncia assim de forma magistral a fraude da teoria de gênero e as suas monstruosas e nefastas consequências. Mas peraí, deixa eu te perguntar, se você já é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para nos ajudar a chegar a mais almas. E eu recomendo muito o documentário, viu? Se você ainda não assistiu, vale a pena você procurar na internet e assistir. O documentário ele tem cerca de 1h30 de duração. Além de ser muito polêmico, ele é também bastante engraçado, principalmente a forma como os ativistas de esquerda ficam desconfortáveis com uma pergunta simples. Afinal, o que é uma mulher? O jornalista Matt Walsh, ele viaja todo o país em busca dessa resposta. Ele conversa com muitas pessoas, com médicos, ginecologistas, psiquiatras e até mesmo um congressista que levanta essa pauta da ideologia de gênero. O fato é que ninguém consegue, de fato, responder de forma objetiva uma pergunta muito simples, não é mesmo? O que é uma mulher? E simplesmente porque eles não querem falar uma coisa sem ofender um grupo ou uma minoria, enfim. E fica muito claro durante o documentário o quão frágil e inconsistente é a teoria de gênero que os grandes poderosos desse mundo estão plantando na cabeça das crianças cada vez mais cedo. Sim, o foco são as nossas crianças. Encher a cabecinha delas de bobagens e incentivar a promiscuidade e a libertinagem, a vida sem regras, isso é, a vida sem Deus, né? Essa que é a verdade. Por um lado, eles já conseguiram arrastar as mulheres de dentro do lar para o mercado do trabalho. E antes disso, até conseguiram esterilizar muitas mulheres e também muitos homens que não têm mais filhos, mas se os têm ainda por algum acidente, dizem, né? Acabam por terceirizar a educação desses filhos. Aí fica fácil, né? Pelo outro lado, atacar sem dó nem piedade as crianças em idade cada vez mais cedo. No documentário, podemos ver livros didáticos que deveriam ser infantis, ensinando a fazer sexo, ensinando as crianças a praticar a masturbação, com o objetivo de se conhecer melhor, eles dizem. Quer dizer, as crianças, frutos de famílias já desestruturadas, são um alvo fácil para que tenham as suas mentes pervertidas e totalmente confundidas. Essa que é a verdade, eles querem confundir a cabeça, ainda em formação das crianças e jovens também, né? E colocar minhocas na cabeça deles. Querem difundir uma teoria mais furada do que peneira, mas que atrai e seduz cada vez mais crianças. E eu me compadeço das pessoas que sofrem da disforia de gênero. Eu sei que realmente é uma patologia, né, que acomete muitas pessoas e gera muito sofrimento, gera muita dúvida, muita angústia. E nada mais é do que a transexualidade, né, que é identificada na Classificação Internacional de Doenças, o CID, desde 1980. Essa CID sentencia que a disforia de gênero consiste no desejo de viver e ser aceito enquanto uma pessoa do sexo oposto. Essas pessoas, elas relatam assim que, apesar de terem nascido com um sexo biológico, elas se sentem presas nos seus corpos, porque a sua percepção de mundo é outra, né? Eles se sentem como se fossem do sexo oposto. Olha só que confusão, né? Que tristeza, não é mesmo? Então, eu deixo aqui registrado, né, que eu me compadeço dessas pessoas que são acometidas desse distúrbio, porque isso é algo bastante sério. Mas o que nós não podemos aceitar são esses ataques à pureza das nossas crianças,
com o discurso de seja o que você quiser, você pode sentir como quiser. No documentário O que é uma Mulher, o Matt Walsh viaja também para a África, né? E visita uma tribo nativa que vive a sua cultura, suas tradições, sem a influência do mundo moderno. E que, por isso, nunca ouviram falar sobre essa bobagem de ideologia de gênero. É muito interessante você pensar que o ancião lá da tribo, ele fica inconformado porque ele diz: homens são homens e eles têm deveres distintos das mulheres. As mulheres, por outro lado, têm o seu papel e cada um nasce e vive dessa forma. Curioso, né? Que lá na tribo fechada, quase selvagem, nunca ouviram falar sobre nenhum distúrbio de gênero. Nunca nenhum homem se sentiu mulher, nada disso. Enquanto aí na escola do seu filho, muitas vezes até na escola católica, hein? Estão falando para os nossos filhos que o gênero é uma construção social, que cada um pode ser o que quiser. É muita bizarrice o que querem fazer a gente aceitar, que é uma forma de ofensa. Nascer um menino, visivelmente um menino, e o médico dizer aos pais: parabéns, o seu filho é um menino muito saudável. Não, isso não pode acontecer, segundo eles. Nessa visão deturpada deles, né? Vamos encher a cabecinha deles de dúvidas, de hipóteses, de contradições, até que ele decida o que ele é. O documentário fala também sobre a oferta de hospitais que realizam procedimentos de mudanças de gênero, isso lá nos Estados Unidos. Mas, aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas, gerido pela Universidade de São Paulo, está fornecendo procedimentos médicos gratuitos para todos que desejarem trocar de gênero. Entre os procedimentos oferecidos estão a aplicação de hormônios característicos do sexo oposto, a cirurgia de redesignação sexual e o bloqueio da puberdade. Olha que crime! Dos 380 pacientes, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade e outros 180 pacientes são jovens de 13 a 17 anos. A prática de procedimentos de redesignação sexual em crianças é inviável, configurando em geral até um crime de lesão corporal gravíssima por perda das funções sexual ou reprodutora. Ou seja, esses procedimentos médicos gratuitos de mudança de gênero acabam sendo muitas vezes um crime ocultado. E essa monstruosidade é oferecida em São Paulo desde 2010. E de acordo com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que oferece todo esse procedimento de graça, existem outros 10 pontos no país em que ele é ofertado. Criminosos, é imperdoável o que eles estão fazendo com as nossas crianças e muitas vezes ainda com o consentimento dos pais. E ainda sobre o documentário do Matt Walsh, ele conversou com um pai que está preso por se recusar a chamar a sua filha de filho. E ele falou abertamente, né, que não iria compactuar com essa loucura, com essa bizarrice. E assim somos nós, né, que ainda não fomos presos, mas que certamente andamos aí na contramão de toda essa loucura coletiva. É muito importante que nós, pais, cidadãos de bem, católicos, cristãos, nos levantemos contra essa gente louca que quer nos convencer de que ideologia de gênero é ciência. Não é! Nós precisamos estudar cada vez mais. E sabendo das armas deles, lutar também. Nós, para preservar a sanidade mental, né, e a pureza das nossas crianças. Que Deus nos ajude, meus irmãos. E agora você escreve aí para mim um comentário se você já assistiu esse documentário, o que você achou dele, se você já ouviu falar dele ou quer assistir, enfim. E claro, também deixe seu like aqui pra gente, ok? E compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa refletir sobre esse assunto tão importante, né? Porque você já sabe que isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!